Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje teremos a nossa querida Juliana Hilbert, no primeiro estudo Psicologia e Teoria Moral Espírita. Cadê a Ju? Cadê a Ju? Aqui a Ju, aqui. Seja bem-vinda mais uma vez, Flor. Muito obrigada por ter aceito o convite. E é contigo, minha Flor. Eu que agradeço, né? Uma felicidade estar aqui estudando a doutrina espírita e hoje que a gente possa ter a oportunidade, né, de entender um pouquinho da teoria moral espírita, no que se fundamenta, né, esse estudo, onde Kardec, né, traz o entendimento da psicologia. Então, essa é a nossa proposta de estudo. E pedimos a todos que, aqui nós no NEC, nós temos uma praxe, todos interagem, não é só uma pessoa que fala. Então, geralmente, algumas pessoas, quando querem falar, elas colocam assim, ó, uma mãozinha, às vezes, não sei se vocês estão vendo, não, porque eu não estou, levanta a mãozinha, ou então fala assim, Juliana, né? Mas é para interagir, por favor, tá, gente? A gente aqui no NEC, nós não gostamos de monólogo, não. É uma interação que eu creio que é assim, através disso, cada um com a sua forma de ser, de pensar, é que aprendemos. Eu acho que é bem por aí. Tá? Obrigada, Ju. Obrigada, eu. Então, o Kardec ele vai classificar, né, o espiritismo como uma ciência filosófica. E aí eu fui, né, buscar entender o que seria as ciências filosóficas. Fui buscar artigos, né, na Revista Espírita, onde ele fala sobre a psicologia, sobre o espiritismo, sobre a filosofia, os livros, né, que a gente estuda. A Gênese é um livro que ele trata bastante de questões ligadas à filosofia, o livro dos espíritos. Então, ele coloca assim, né, na Revista Espírita de 58. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, ter os caracteres de uma ciência exata. E está aí precisamente o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química, como um problema matemático. Já é o bastante que seja uma ciência filosófica. E aí a gente vai entender, né, o porquê. Ele vai trazer assim, ó, todas as questões que ligam às questões morais, psicológicas e metafísicas se ligam à questão do futuro, da qual depende a racionalidade das doutrinas filosóficas e religiosas. O espiritismo, ele não vem como uma religião, mas como uma doutrina filosófica trazer a sua teoria. Não se impõe, não reclama a fé cega. Ele candidata-se e diz: examinai, comparai e julgai. Ele não diz: venho conhecer os fundamentos da religião e substituí-la por um culto novo. Ele diz: eu não me dirijo àqueles que creem e que estão satisfeitos com a sua crença, mas àqueles que despertam pela incredulidade, venho lhes dar sobre as verdades que repelem uma interpretação racional que lhes faz aceitá-la. Está na Revista Espírita, né, de 1862. E assim, a gente vai conseguir entender bem profundamente o que Kardec está querendo dizer aqui. As questões morais, as questões psicológicas e as questões metafísicas, né? O que propõe a psicologia que ele está falando? O que estuda as ciências filosóficas, as ciências metafísicas, as questões morais, né? As ciências morais. Mas, Ju, desculpa, retornando ao slide Diga. anterior, é muito complicado, já que você está iniciando,
seria melhor também explicar. Eu sei que vai estar mais adiante, mas não adianta. Não adianta. Tá 3 slides mais para frente, porque aí, para a gente explicar a metafísica, a gente tem que trazer a composição da metafísica. Então, a gente vai trazer o que a ciência filosófica estuda, o que a ciência metafísica estuda, quais são as questões morais e por que o espiritismo se classifica como uma ciência filosófica e não como um culto novo, né? Obrigada. Imagina! Então, aqui, né? O laboratório, vamos colocar assim, de Kardec foi a Revista Espírita, né? Porque ele se comunicava com vários centros, recebia as comunicações, tirava dúvidas, fazia as publicações. Então, essa classificação que ele coloca, né? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Por quê? Que psicologia é essa? Que muitas vezes a gente lê lá o título e não busca entender que psicologia é essa, do que ele está falando, né? Então, ele fala, nós estudaremos o ser humano em seu estado presente e em seu estado futuro, porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o ser humano, uma vez que deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos. Por isso, acrescentamos ao nosso título principal o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Deixa eu passar aqui. Olha aqui o que ele está trazendo para nós, né? A filosofia de todos os tempos esteve ligada à procura da alma. Então, lembra ali no outro slide que ele estava falando das questões da religião e das questões filosóficas, porque ele trata de questões que perpassam. E aí, quando ele fala assim, eu não venho para você que crê, mas para aquele que tem uma incredulidade. Por quê? Quem dominava o entendimento filosófico? Quem produzia o entendimento? Era a igreja. Não sei, é um filme muito, muito, muito antigo, nem sei de que ano que é. Chama Em Nome de Deus. É um filme que, né, um romance, mas ele traz a história de um filósofo e como era a produção de conhecimento, né, pela igreja. E aí aqui ele está falando especificamente da filosofia, né? Então, a filosofia sempre esteve ligada à procura da alma, de sua natureza, de suas faculdades, de sua origem e de seu destino. E inumeráveis teorias foram feitas a esse respeito, e a questão sempre ficou indecisa. O Espiritismo vem, por sua vez, dar a sua teoria. Ele se apoia sobre a psicologia experimental. Ele estuda a alma, não só durante a vida, mas depois da morte. Observa no seu estado de isolamento, ele a vê agir em liberdade, ao passo que a filosofia comum não a vê senão em sua união com o corpo, submissa aos entraves da matéria. Então, mais para frente um pouquinho, quando eu for mostrar a metafísica, a gente vai ver exatamente esta questão, né? Eles vão estudar o quê? Os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando o corpo, a união, né, da alma com o corpo, porém, a psicologia para eles era só estudada através da personalidade e não da individualidade que sobrevive. Isso eram questionamentos que existia dentro da própria filosofia. Aí ele fala aqui, ó, se a questão do homem espiritual permaneceu até aos nossos dias no estado de teoria, é que lhe faltam os meios de observação direta que temos tido para comprovar o estado do mundo material. E o campo ficou aberto às especulações de quem? Do espírito humano. Então, é a filosofia que estuda, né, o espírito humano, os fatos do espírito humano, a filosofia, né, enquanto ciência moral. Então, ele vai colocar assim, ó, enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental,
errou de teoria em teoria, no que diz respeito ao mecanismo do universo e à formação da Terra. Tudo isso que ele está falando aqui está lá no livro A Gênese, né? Porque a Gênese vai tratar a origem de tudo. E quando Kardec, né, escreve a Gênese, em determinados capítulos, ele vai trazer capítulos científicos, né? O entendimento científico da gênese do nosso planeta. Aí ele vai trazer, em alguns capítulos, as teorias. Só que essas teorias, elas caminham de acordo com o entendimento dos homens. E qual era o modo de observação dos homens? Pelos sentidos, né? Principalmente a visão, sentidos fisiológicos, né? Do corpo. Então, ele observava e tentava deduzir o mecanismo, né? Do universo, a formação da Terra. E aí, o que ele fala? Então, essas são as questões das ciências, né? Relacionadas à constituição do universo. O que ocorreu na ordem moral, ocorreu também na ordem física, porque o espiritualismo também vai separar, né? Vai colocar Deus como o autor da ordem moral e da ordem física. E aqui Kardec está trazendo exatamente a fala do espiritualismo racional, que é quando a gente for estudar nesses encontros, a gente vai perpassar por tudo isso. Não precisa se preocupar, que é só uma introdução, gente. Eu sei que é confuso, né? Mas a gente vai bem devagarzinho. Então, ele está falando, né? A ordem moral e a ordem física, para fixar as ideias. Porém, faltou o elemento essencial, que é o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como das leis da matéria foi o trabalho dos últimos séculos. Então, por quê? Né, ele está colocando aqui, este conhecimento estava reservado à nossa época, o que ele vai tratar lá no capítulo 18 da Gênese, né? Os tempos são chegados, a humanidade está madura para a compreensão, né? Para o entendimento das leis, das verdades espirituais, que é o, né? O Espiritismo se propõe. Então, quando ele vai trabalhar, né? Qual é os caracteres, né? Da revelação espírita, ele vai colocar que ela é providencial, né? Mas ela também é científica, porque ela se apoia num estudo, ela se apoia na metafísica, né? Ela se apoia na psicologia e no estudo filosófico. E aí ele vai falar aqui, né? Que esse trabalho dos últimos séculos foi o avanço material na compreensão das leis que regem aqui a matéria. Deixa eu mudar aqui. E aqui a gente vai agora abrir para uma compreensão melhor. Então, aqui é o quadrinho, né, que o Janet traz do estudo das ciências morais, as ciências filosóficas. Então, as ciências psicológicas, elas vão estudar aqui o espírito humano. E aí se dividia em psicologia experimental, e é o estudo dos fatos do espírito humano. Kardec não colocou ali nos slides anterior, da Revista Espírita, né? Que as teorias sobre o espírito humano, né? A psicologia é experimental, mas ela vai estudar o quê? Uma alma se manifestando através do corpo. A personalidade, eles vão estudar. E aí eles vão dividir em 3 estudos, que seriam as 3 faculdades da alma. A lógica, que é a busca do entendimento, é a inteligência racional. Então, busca-se o entendimento do verdadeiro. A moral, ele vai dividir entre moral teórica e moral prática. É o estudo do bem, é a faculdade da vontade. E a estética, que é a imaginação, é o estudo do belo. E aí a gente entra na metafísica, né? É o estudo da causa primeira. A psicologia racional, a alma e o corpo. A cosmologia racional, que é a matéria e a vida. E a teodiceia, que é o estudo de Deus, né? Como causa primeira, sua inteligência, bondade e harmonia.
providência divina, né? A providência divina, eles vão colocar, se estabelece pela harmonia universal. Então, tudo, né, se fundamenta neste estudo que a gente está vendo aqui, e lógico, né, não dá para a gente estudar tudo, porque é um livro de 1000 páginas, né, são 2 tratados, o tomo 1, o tomo 2, mas aqui a gente consegue compreender, né, um pouquinho da proposta de estudo das ciências filosóficas do século XIX, e fazendo o link com o que o Espiritismo propõe, o que o Espiritismo nos esclarece, né? E aqui, ele vai falar aqui, nas ciências metafísicas, que ele também chama de ontologia. Então, a metafísica é a ciência dos primeiros princípios e as primeiras causas. Todas as ciências estudam os princípios e causas, mais causas segundas e princípios derivados, que a gente pode ver aqui na cosmologia racional, né? E aí o Janet coloca lá no livro dele, não é o nosso objeto de estudo estudar a parte da cosmologia racional, né? Que seria a filosofia da natureza, porque ela vai tratar da teoria do mundo em geral e a essência da matéria. O foco deles é as questões materiais. Mas a Gênese é um livro tão, assim, bem elaborado, que Kardec vai tratar, né? Assim como no Livro dos Espíritos também, né? Ele trata disso, mas lá na Gênese ele vai aprofundar no sentido dele trazer as teorias, né? O entendimento do homem sobre a filosofia da natureza, né? Sobre a essência da matéria, sobre as leis que regem a matéria. Aí ele coloca assim, a metafísica remonta-se aos princípios antes dos quais não há princípio, e a causa ou as causas que não têm causa. E aí ele vai dividir a metafísica em 2 partes, a geral, né, ontologia geral, que trata dos princípios de modo abstrato e geral, e a metafísica especial, que trata dos seres e se divide em 3 partes. A psicologia racional, né, ou a ciência da alma, a cosmologia racional e a teodiceia, que é o estudo de Deus, ou, né, teodiceia racional. Mas você percebe por que razão? Porque na cosmologia eles conseguem observar as substâncias que compõem o solo, não consegue? Agora, ali na psicologia e na teodiceia, falta o elemento de estudo que o Espiritismo traz, né? Que é o espírito, a alma desencarnada. O espiritualismo vai estudar a alma encarnada, o espiritismo vai trazer o entendimento, né, da alma desencarnada, os espíritos. E aqui, né? Qual é o estudo que fundamenta a psicologia racional? A alma e o corpo. E na cosmologia racional, matéria e vida. Então, quando ele fala, né? A metafísica geral trata do ser considerado em absoluto. A metafísica trata dos seres. O espírito humano, ele reconhece 3 espécies. A alma, os corpos, cujo conjunto constitui o mundo, e Deus. Daí 3 ciências distintas, a psicologia racional, cosmologia e teodiceia, né? Tudo bem até aqui? Célia, mais ou menos, né, Célia? Mas a gente vai esclarecendo, não precisa se preocupar. Aqui, ó, a psicologia racional. A psicologia racional, ela trata da natureza da alma. E ela vai buscar estudar 2 questões principais. A distinção da alma e do corpo e a união da alma e do corpo. E aí, gente, o Janet, né, ele traz algumas teorias, ele vai fazendo refutações, não é, né, um estudo complexo que ele traz ali, mas aqui esse conceito principal a gente consegue compreender o objeto de estudo desta parte da psicologia racional. Então ele fala assim, ó, a alma é assim o princípio que conhece, que sente que quer, em uma palavra, que tem consciência de si mesmo,
Porque lá na parte da cosmologia, eles não estão estudando os seres também, né? O animalzinho, ele tem inteligência? Aí, gente, tem vários debates, inclusive, né, na Gênese, no capítulo 3, quando Kardec vai estudar o instinto, ele vai trazer todo o debate, alguns debates, né, todos não, todos é generalizado, alguns debates sobre a origem do instinto, né, e ele se apoia em quê? No debate filosófico, no que a filosofia está debatendo. E o Janet coloca assim, não existe nada tão obscuro, tão, né, assim, questionador para nós como a origem do instinto, porque tamanha a perfeição dele. E tamanha a variedade, né, segundo as espécies. Mas aqui ele está tratando... Então, esse estudo também, esse debate existe. O animalzinho, ele tem inteligência. E ele é semelhante a nós pela questão do corpo, porque ele tem sistema nervoso, ele, né, sente dores. Mas o que difere o homem do animal? A consciência de si, né? E a inteligência por meio da faculdade da alma. Razão, né, que é a busca do entendimento, a outra faculdade é a vontade, e a imaginação, que é a busca do belo. Então, quando ele coloca aqui, né, que a alma tem consciência de si, semelhante princípio será distinto do corpo? Ele está fazendo um questionamento, né, lá no tratado. Terá uma realidade em si, independente da realidade corpórea? É o que sustenta quem? O espiritualismo, os espiritualistas racionais. Será, pelo contrário, apenas uma das funções do corpo e da matéria? É o que sustenta o materialismo, né? A alma é a excreção do cérebro. E aí a gente entra num questionamento. O porquê da união? Se não se pode compreender o como se dá, né, a união da alma e do corpo, poder-se-á explicar melhor o porquê? Eles não conseguem explicar como se dá a união da alma e do corpo, porque eles consideram a alma imaterial, o corpo material. E como que se dá essa união? Da substância, né, espiritual com a matéria, aqui o corpo. Quem vem explicar isso? O espiritismo, pelo perispírito, né? E aí ele traz uma questão aqui. Eis aí a nova dificuldade que se levanta. Se o pensamento tem seu princípio fora da matéria, porque o pensamento para os espiritualistas, né, ele está refutando o materialista, não é uma excreção do cérebro. Então, né, o pensamento tem seu princípio fora da matéria. Como é que ele tem a necessidade absoluta da matéria para nascer e se desenvolver? Por quê? Porque a gente, sendo imaterial, a gente precisa do corpo. E aí tem outra questão, né, que eu não coloquei aqui, mas eles perguntam, porque aí vem a explicação da igreja, né? Que a alma, ela só é alma enquanto ela tá ligada ao corpo, que é o estudo que Kardec faz aonde? De uma forma, assim, fantástica, no Céu e Inferno. Né? É lá que ele vai fazer as refutações ao entendimento dogmático, né? E, ao mesmo tempo, trazendo essas refutações, ele está esclarecendo a filosofia sobre todos esses questionamentos, né? E aí, outro questionamento que eles tinham, se dentro do estudo da Teodiceia, eles vão estudar o quê? Deus, seus atributos e a sua providência, exatamente como está na Gênese. Então, assim, dentro dos atributos de Deus, como, né,
Deus como a causa de tudo. E dentro dos atributos de Deus, quando você olha as pessoas, existem umas que têm um desenvolvimento moral tão grande e outras agem muito próximo da animalidade. Por quê? Eles não tinham resposta. Porque tanto a igreja vai dizer o quê? Que existe uma alma. Desculpa, uma alma não, uma vida. Né? O materialista também, uma vida. E depois que acabou essa vida, para o materialismo é o nada. Para o dogma, depois que acabou essa vida, vem o dia do juízo final, onde vai ser restituídos os corpos. Quem for bom vai para o céu, quem for mal vai para o inferno. E aí Kardec vai fazer a refutação, tá? Mas um indivíduo que roubou um pote de margarina tem a mesma pena que um indivíduo que tirou a vida de outro? Sim, tá tudo condenado ao inferno, não importa. A psicologia vem esclarecer as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos, as dificuldades que a gente tem em vivenciar determinadas circunstâncias, separar, né? Ele vai estudar, mas pela personalidade. Uns têm já ali as virtudes dentro de si, outros não. Por quê? É o Espiritismo que dá a chave do entendimento através do estudo da reencarnação, lei de progresso. Porque não se tem um entendimento da igreja, como que a alma é criada para a igreja? Perfeita. Por que ela está aqui no mundo? Porque ela cometeu o pecado. Não é isso? E aí ela caiu. E está aqui para sofrer e para pagar. Não é isso? O Espiritismo vai dizer o quê? Que não. Que o entendimento da reencarnação, da lei de progresso, a gente consegue compreender que a origem da alma, né? Vamos falar na alma espírito humano, a alma humana, ela começa na nulidade moral e intelectual e explica, né, dá a chave dos questionamentos que se suscitavam e que, por mais que os filósofos tentavam, não se tinha o objeto de estudo, que era o espírito. E aí, vamos seguir aqui um pouquinho, ó. Então, em quais circunstâncias que nasce o espiritismo, né, que Kardec vai trazer para nós? E nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo, ele teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Então, ele surge num momento em que a reação espiritualista, né, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritas. Está lá na Revista Espírita, de 1863. Então, num tempo mais recuado, lá atrás, né, domínio da igreja. Qual era o domínio da igreja? Sobre a Universidade de Filosofia, que é aquele filme que eu citei, Em Nome de Deus. A gente consegue ver claramente o domínio da igreja, né? Consegue ver ali, porque a história é sobre um filósofo, né? A aceitação dos dogmas. E qual é o fundamento? Degeneração da alma, queda, castigo e recompensa. Então, o fundamento da moral é esse. Você não faz por medo do castigo e faz buscando a recompensa. Essa é a moral que a igreja propõe. É a moral da submissão. Isso aqui está lá na Gênesis, tá? No capítulo 4. Aqui, ó, eu uso sempre essa Gênese, que é a da tradução da FEAL, tá? Essa capinha agora não é mais essa capa, mudou. É uma capa igual a do Céu e Inferno, mas é a Gênese da tradução da FEAL. Então, aqui, para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano,
Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva. Está lá no capítulo 4, item 2 da Gênese. E aqui, né, no céu e inferno, ele vai falar, ó, que quando você coloca um Deus que castiga, que pune, que intervém na matéria, um Deus que se vinga, né, dos seus filhos, ele está trazendo essa reflexão no céu e inferno. Equiparar a glória de Deus ao falso dos soberanos da terra não seria rebaixar a divindade? Essa ideia, incutida no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião que se faz da verdadeira grandeza de Deus, reduzindo-o ainda às mesquinhas proporções da humanidade. Então, esse entendimento que o dogma nos propõe é falso, porque Deus não se relaciona com nós assim. Deus não criou as almas perfeitas e por um erro, né, uma insubmissão, elas caíram à queda e perderam toda a perfeição. Segundo o Espiritismo, Deus cria as almas simples e ignorantes, na sua nulidade moral. Está lá na Revista Espírita. E aqui ele coloca, né? Não tinha lá os questionamentos da filosofia que a gente viu? Olha ele respondendo, tanto para a religião quanto para a filosofia. Ó. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta aquela alguma coisa para combater esta última. Porque aí ele está falando, né, do período, o domínio da igreja, o rompimento da ciência com a religião, a ciência se emancipa e vai trazer um entendimento, né, das questões, principalmente da formação do universo, vai desconstruir toda aquela ideia, né, da Terra como centro do universo, enfim, todo o estudo que a ciência propõe. E aí se tem a negação de tudo, de Deus, da alma, porque as respostas que a igreja dava não satisfaziam a inteligência emancipada do homem, a razão, a faculdade da razão. E aí ele está falando, né, o que a religião vem falar, ela é impotente contra a incredulidade. Ela não tem respostas. E aí ele coloca, né? De tal maneira que se a religião permanecer inerte, após um tempo estará inexoravelmente ultrapassada. O que falta à religião neste século de positivismo, e positivismo que ele está aqui colocando são as ciências positivas, né? Inclusive, num artigo da Revista Espírita de 64, ele também classifica o espiritismo dentro das ciências positivas, porque elas buscam, né, o entendimento das leis e das causas dos fenômenos. Então, este século, né, de positivismo, o que eles queriam? Eles queriam, né, crer porque compreendem, e não submetidos a uma fé cega, a uma obediência passiva, e aquilo que a igreja diz não pode ser questionado, não pode ser debatido, ela é infalível e imutável. A inteligência racional, né, que Kardec chama, né, os homens, os espíritos fortes, os homens de ciência, com uma inteligência racional, não pode crer naquilo que a igreja está propondo como um entendimento. Então, ele fala aqui, né, o que falta à religião, nesse século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer. É a sanção de suas ideias por fatos concretos. É também a concordância de certas concepções com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. É neste estado de coisas que o espiritismo veio por uma barreira à invasão da incredulidade. Não somente pela visão dos perigos que ela engendra, mas pelos fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Porque na Gênese, né, quando ele está falando aqui que se a igreja
né? Dentro do princípio da fé cega. Ela fala é branco e a ciência prova que é preto, com quem você vai ficar? Com a ciência ou com a religião? E aí o Kardec traz esse estudo na Gênese, né? O estudo mesmo, né? Da formação da Terra segundo a Gênese bíblica. E como que a ciência diz? Foi em um dia que Deus criou? Foi em 7 dias? Ou são bilhares e bilhares de anos? E aí ele vai trazer, né? O estudo da geologia na Gênese, como se formou as camadas geológicas. Ele vai analisar as substâncias que compõem cada camada geológica, trazendo o entendimento que ela é uniforme em todo o planeta. Então, ele está fazendo o quê? Através do avanço da ciência, fazendo refutações científicas dentro desse entendimento da Gênese, da criação, né? Mas com base na ciência, porque a ciência avançou. E referente às questões, né, que regem o princípio espiritual, o elemento espiritual, é o espiritismo que vem trazer as respostas que os filósofos não conseguiram alcançar. Por isso o espiritismo é uma ciência filosófica, com consequências morais, porque não tem lá o estudo da moral, que é o estudo do bem. Então, quando você tem a razão desenvolvida, você é capaz de fazer escolhas, mas não cegamente, e sim, né, pela sua faculdade, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu entendimento. E aí é o último capítulo da Gênesis, ele vai falar, né? O espiritismo não diz, né, fora do espiritismo não há salvação, mas fora da caridade. E aí ele vai falar sobre, né, a fé que o espiritismo propõe, a fé racional. Você não vai crer porque o espírito está dizendo, você vai crer porque você analisou, observou, usou a sua lógica, o seu bom senso, compreendeu, e aí você acredita, mas usando as suas faculdades enquanto alma. Então, ele está trazendo todo esse debate, né, entre o que dominava antes, que era a igreja, a questão dos materialistas, o espiritualismo e o que o espiritismo vem trazer, o que o espiritismo vem complementar, tanto no entendimento metafísico, né, que é onde a gente vai estudar a causa, né, Deus, os seres, a criação dos seres, quanto no estudo moral, que se fundamenta na moral de Jesus, tanto o espiritualismo racional quanto o espiritismo. Mas essa moral foi compreendida? E na Gênesis ele traz uns questionamentos assim que a gente quase cai dura, né? Quando ele traz ali lá no primeiro capítulo, ele já traz ali uns 5, 6 questionamentos que faz a gente repensar, né? O que é o espiritismo, a proposta que o espiritismo traz, o entendimento, a amplitude que é. Mas ele não vem substituir, né, uma crença por outra. Ele veio trazer o esclarecimento que foi a busca que a gente vê lá, o debate filosófico desde Sócrates, Platão, porque é ali Juliana, no livro dos... eu não entendi muito Diga, bem por que... Não, eu quero entender bem direitinho sobre por que o espiritismo é considerado uma ciência positiva, porque está baseado na ciência daquela época, ou seja, das suas conclusões. Não, as ciências positivas, todas as ciências eram positivas, porque elas queriam entender o quê? As causas. E quando ele fala assim, o espiritismo é uma ciência positiva, ele não vai buscar o entendimento das causas? Não vai buscar o entendimento das leis? Que não é só as causas, né? As leis também. Então, quais são as leis que regem a matéria? Quais são as leis que regem a alma? Quais são as leis que regem o mundo moral? O espiritismo se classifica
como uma ciência positiva, porque ele vai trazer o esclarecimento das causas dos fenômenos, né? E o entendimento das leis. Então, lá, vamos pegar um exemplo. Lá na Gênesis, ele não vai estudar os milagres? Ele não está estudando a causa? Para você entender os milagres, você precisa entender os fluidos, né? Que é o capítulo anterior. Aí ele vai trazer as questões do Cristo, especificamente na Gênesis, né? Na outra parte. E aí você não vai estudar o fenômeno da cura, vai estudar o fenômeno da transfiguração, dos agêneres, a dupla vista e várias outras, né? E aí ele vai falar por que que o espiritismo é experimental? Porque você consegue estudar, buscar a causa daquele fenômeno e entender a lei que rege. Só que tudo, né, tá ligado à questão com o elemento espiritual. Porque a ciência era muda sobre isso. Sobre Por as isso que ele fixava muito na causa. Agora estou entendendo. Por ser isso. uma ciência positiva ou positivista, sei lá, ele se baseava e falava muito só da causa, que não é toda causa tem seu efeito, né? Porque isso aí já é um outro tema. Depois eu mando para ti, separadinho, recortadinho, esse artigo, chama Locuções de Allan Kardec, está na Revista Espírita, salvo engano, gente, é de 64. Paulo tá com a mãozinha levantada. Não, talvez esse artigo já responda o que eu ia perguntar, mas então, esse positivismo que Kardec se refere não é o positivismo de Comte? Não. É isso que me confunde. Não, com Augusto Comte, né? Ele veio depois. As ideias dele Tá. né, fundamentaram, infelizmente, muito da base da psicologia de hoje, né? Uhum. E a gente, né, acaba estudando um pouquinho, né, do positivismo de Comte na faculdade. Mas não é quando ele fala ciências positivas, são as ciências que buscam o entendimento da causa, das leis. Tá. Legal, obrigado. Então, imagine, então, quando ele vai estudar, por exemplo, a teodiceia, ele vai usar um dos métodos, tá, gente? É a negação. Então, se eu sou bom, Deus é soberana de justiça. Se eu sou bom, Deus é soberana bondade. Se eu sou justo, Deus é soberana justiça. Aí ele olha, né, para a própria criatura, olha para si e pensa: eu não sou o autor da beleza e da harmonia que existe no universo. Então, eu sou a causa? Não. A causa está em um ser superior a mim. A causa está em Deus. É um exemplo, tá? Do pensamento, porque aqui, para entender a metafísica, né, o estudo da teodiceia é só pela razão, porque a gente também não consegue observar a Deus pelos sentidos, né? Mas porque quando ele vai classificar o espiritismo dentro das ciências metafísicas, que eu acho que está aqui mais para frente, ou já passamos, quando ele acho que está mais para trás. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele vai classificar o espiritismo como uma ciência metafísica, porque a gente não consegue observar o fenômeno mediúnico, não consegue observar a manifestação do espírito, conversar com ele. Aqui, ó. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. Eles usavam a razão. No espiritismo, é inteiramente experimental, com a ajuda da faculdade mediúnica, atualmente mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada. Porque a manifestação mediúnica não é só no tempo do espiritismo, mas não se compreendia a lei que rege esse fenômeno. Qual é a causa do fenômeno? Qual é a lei que rege?
E aí ele coloca, ó, a mediunidade tem sido para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo sideral, e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. A mediunidade permitiu examinar e estudar, por assim dizer, por observação, as relações daquele mundo com o corporal, diferenciar o homem vivo, o ser inteligente e o material, e de vê-los agindo separadamente. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma na sua trajetória ascendente. Em suas migrações, em suas transformações, pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. E qual é o entendimento? Não tem nada a ver o espiritismo como ciência experimental, considerado ciência experimental, só estudar os fenômenos. Não, porque você vai estudar o fenômeno, sim, mas você vai estudar qual é a causa desse fenômeno. Por exemplo, quando o espiritismo não surgiu nos Estados Unidos, o fenômeno das mesas girantes. Sim, Hindenburg. Não foi só a questão de observar, assim, a mesa não fala, olha o raciocínio lógico deles, a mesa não fala, porque é matéria, mas existe por trás ali uma inteligência. O espírito. O espírito. E eles não foram estudar, mas aí Kardec, lá na Revista Espírita, salvo engano, é na de 62, ele vai explicar por que o espiritismo surgiu nos Estados Unidos, porém, as questões relacionadas à moral se desenvolveu na França. E aí, no Kardec quando, né, começa ali o estudo sobre a questão do fenômeno, ele não recebe lá os caderninhos? Esqueci o nome do moço que entregou os cadernos para ele. Com M. Baudin. É Rostand. Acho que é Rostand. Isso. O Rostand não chega lá junto com o outro e entrega os cadernos. Já existia esse diálogo, essa busca de entendimento. Então, você vai buscar a causa daquele fenômeno. E aí, existem vários fenômenos, né, que envolvem. Não é só a psicografia, né, a psicofonia, tantas outras questões que envolvem os fenômenos mediúnicos. Mas todos são objetos, né, de estudo. E ele vai estudar, gente, tudo isso. Olha, né, a grandiosidade que o Espiritismo traz de entendimento para nós. Aqui, ó. Então, aqui, né, a gente entra para o pensamento materialista, para a gente poder entender um pouquinho. Como que os materialistas viam o homem? Então, o Kardec não falou, né, dos períodos, então, o domínio da igreja, o rompimento, né, da ciência na produção do conhecimento com a igreja, e aí surgem, né, os materialistas. Então, ele vai colocar assim, ó, isso é só um trechinho, tá, gente? Só para a gente compreender como era o pensamento quando Kardec fala os incrédulos, né? Como que era o pensamento deles. Então, como que eles definiam o homem? O homem é definido como um animal, cuja sensibilidade lhe recomenda fugir da dor e buscar o prazer como princípio de todas as ações, pensamentos e juízos morais do homem. O fundamento da moral é o interesse. Eu vou em busca do prazer e fujo da dor. Né? E aí, aqui, né, Helvétius está falando, né? A sensibilidade física é o homem mesmo e o princípio de tudo o que ele é. A dor e o prazer dos sentidos fazem agir e pensar dos homens, e são os únicos contrapesos que movem o mundo moral.
Então, eu não vou fazer aquilo como ato moral, porque aquilo me causa dor. A lei está fora de mim, percebe? Porque o que me causa dor está fora de mim. Vamos supor, se eu pegar... se eu for pegar um objeto e ele for pontudo, ele não vai me machucar? Porque ele está falando da sensibilidade física. Aí, se eu pegar um vinho, isso não me dá prazer? Para quem gosta de vinho, né? Tem gente que não gosta. Tomar um vinho não dá prazer? Então, isso é bom. E a moral vai se fundamentar no interesse. Assim como a moral da igreja vai se fundamentar no castigo e recompensa. O que Deus castiga? Os corpos. Não vai restituir os corpos? Então, o castigo e a recompensa é o fundamento da moral da igreja. Eu faço para o outro aquilo que vai me dar uma recompensa. Porque se eu for boa, se eu for lá tirar assim, ó, olha o entendimento que é aqui, errôneo que a gente fica. Se eu tirar assim 1 hora do meu dia, né, da minha semana, e ir lá fazer a caridade, Deus vai me recompensar. Ou se eu tirar 1 hora do meu dia e ir lá na igreja, Deus vai me recompensar. Porque a salvação está na igreja. O que o Espiritismo vai dizer? O fundamento da moral é a sua liberdade. E você pode fazer a caridade em todos os atos da sua vida. Mas qual é a verdadeira caridade para o Espiritismo? A desinteressada. É o bem pelo bem. Eu não faço porque eu tenho medo de Deus, e só para não ganhar o castigo. Eu faço porque eu compreendo, eu faço uso da minha razão, né? Eu uso a minha vontade para escolher, para, né, agir no bem. E aí é todo um processo de estudo que a gente vai estudar, né, no sábado que vem, a gente vai estar juntos. Aí a gente vai entrar especificamente na parte da moral e isso vai clarear, gente. Que é só uma introdução para a gente poder entender o contexto histórico, entender o que cada um dizia, e aí a gente deslancha na parte moral, tá? Então, aqui, tudo é sensação física, tudo tem a ver com os sentidos. Então, se esse objeto me dá prazer, eu vou em busca desse objeto. Se não me dá, eu vou repelir aquele objeto, que me causa dor. E essa é uma das grandes refutações do espiritualismo racional, né? Que eles separam as questões fisiológicas das questões psicológicas, que a gente vai ver logo aqui já na sequência. Então, o Volney, ele chegou, né, a criar o Catecismo do Cidadão, em 1809. Então, ele vai falar o quê? Que a moral se resume à conservação de si, por meio de 2 involuntárias e poderosas sensações: o prazer, que é um alento para viver, assim como a dor é uma repulsão para morrer. Mas a moral pode estar associada somente à questão da conservação de si mesmo? Somente as sensações de dor e prazer? O espiritualismo refuta, diz que não. E aqui a gente entra na psicologia experimental, na psicologia espiritualista. Esse é o Meire de Bihan. Então, o Meire de Bihan, ele fazia parte, né, dos ideólogos. E ele vai participar de um concurso que perguntava assim, ó: qual a influência do hábito sobre a faculdade de pensar? Que é esse livrinho que está aqui do lado da tela, né? E ele, em resposta, né, a esse questionamento do concurso, ele vai apresentar um estudo que vai distinguir no homem a passividade e a atividade, fundamentando-se no fenômeno do hábito. Porque eles vão, se eu faço aquele hábito, aquilo me causa prazer, eu não vou fazer sempre esse ato?
Se eu faço um ato e aquilo me dá dor, eu vou evitar. Só que aí ele traz a separação, né? As questões fisiológicas das questões psicológicas. A Leide quer falar. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Muito interessante. Eu tenho uma pergunta em relação ao que você falou anteriormente, do condicionamento em relação à moral da igreja, né? Mas, assim, o homem primitivo, o homem que adorava vários deuses, já não vivia com essa dicotomia entre recompensa e prazer? Então, o homem primitivo, Kardec vai explicar para nós, quem depois tiver o interesse, lá na Gênese, né, no capítulo 3, onde ele vai trabalhar especificamente a questão do instinto, das paixões, das emoções, e a gente vai perpassar um pouquinho nesse entendimento quando a gente for estudar o espiritualismo. Porque qual que é a busca, né, do homem nesse período do desenvolvimento? Era só a conservação da vida. Não é verdade? Ele não tinha despertado ainda para as questões espirituais. Então, o que move ele é assim: eu senti fome, eu vou comer. Eu senti sede, eu vou beber. E aí, associado a isso, né, porque no espiritualismo, eles vão colocar, né, que as duas necessidades principais nossas, ligadas à nossa conservação, é a fome e a sede. Que ninguém fica sem comer, né, e sem beber. Então, esse é o principal. Então, o homem vive em função, nesse período, de suprir as necessidades materiais. E aí, ele vai, né, observando a natureza e vê, nossa, aquele animalzinho não passa frio porque ele tem uma pele que esquenta. Aquele animalzinho, ele tem uma toca que protege ele da chuva. E o homem precisa usar da sua inteligência, através da observação da natureza, né? E desenvolver a sua própria inteligência, e isso aprimorando materialmente, porque as necessidades dele são só materiais. E aí Kardec vai separar na Gênese os 3 períodos: o período material, o período, né, semi-moral e semi-material, onde as necessidades vão ali. Ele começa a despertar para as outras questões, e aí isso vai se equilibrando. E o último período, que é o período espiritual, quando o homem, o espírito domina a matéria. Que aí você já passou a parte, né, de ser condicionado pelos instintos, você já passou a fase das paixões, né? E aí você já despertou para as questões espirituais. E aí é onde você faz o uso das suas faculdades enquanto alma humana. Razão, vontade e imaginação. Mas pelo entendimento, né? Tudo perpassa pela razão e pela consciência. Não sei se eu respondi sua pergunta. Talvez eu não tenha perguntado muito bem. Eu não tinha pensado em voltar tanto no tempo, no primitivismo, no caso da raça, mas, assim, na época da adoração já de vários deuses, assim, já um despertar do sentir e buscar respostas já para essa situação metafísica. Digamos, Então, na época de Jesus, antes do cristianismo, por exemplo, já tinha essa busca por isso. Foi esse mais ou menos esse período. O próprio estudo que Moisés traz, ele não... Porque quando Kardec trata na Gênesis, o que ele vai dizer? São 3 revelações, não são? Quais são? Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Moisés vem trazer o entendimento do Deus único, mas mesmo assim a sua doutrina, né, as leis propostas eram déspotas, né, autoritárias. Cristo vem trazer o quê? O entendimento de Deus. Mas aquele Deus que pune, que castiga, ou é um Deus de mansietude, de benevolência, de perdão? E aí o que o Espiritismo vem revelar? Aquilo que ficou oculto no ensino do Cristo, né? Que a humanidade não tinha
a capacidade de compreender. Mas Ô, aí, Ju, dica. desde os romanos, né, que eles acreditavam nos vários deuses, né, e já havia essa busca do espiritual, mas com pouco entendimento, ou pouco entendimento não, uma questão da própria lei do progresso, da evolução do ser em si, que vem nessa caminhada desde da sua criação, cada um a seu tempo. E assim foi a trajetória da história, buscando esse entendimento, né, do que é Deus. Então, em todas as religiões, tem outras, na Índia, lá no Oriente, né, as questões todas sempre espirituais, e que vem nessa caminhada depois que Moisés, né, quando chega em Moisés, que ele traz esse Deus único, né, e Jesus vem mostrar um Deus de amor e até os nossos tempos. Mas desde que o homem é homem, tem essa busca do espiritual, não é? E as várias fases, né, da história. Eu acho Não que a sei. própria essência do... Eu não sei, Vânia, Juliana. A própria essência do ser vai a esses questionamentos. Claro, porque Deus, na sua criação, nós temos a essência de Deus em nós, Isso. né? Mas Desculpa. por quê? Não o espiritualismo vai trazer esse questionamento, porque a gente é o único ser que pensa em Deus. O animalzinho não tem consciência de si. Sim. Quando E a chega gente no estágio... observa, né? O animalzinho não tem consciência de si, mas ele não tem consciência de si, mas ele contribui, né, para a harmonia do universo. Então, quando a gente observa, aí o espiritualismo traz essa reflexão, né, sobre os animaizinhos, né? Quando a gente observa a harmonia que existe no universo, a especificidade de cada espécie, aí ele vai trazer o debate da teoria, né, dos instintos, da origem daquilo. Só que, como Kardec faz o fechamento, a origem de tudo só pode remeter a Deus. Porque a gente vê uma sabedoria ali, que por mais que exista uma variedade de espíritos, não se tem a perfeição absoluta. A perfeição absoluta está em Deus, né? Então, ele vai falar da providência, ele não afirma, né? Mas ele traz esse questionamento. E o homem, né, em cada período, ele tem os seus despertares, mas também tem o entendimento das falsas ideias, que constituem o mundo desde sempre. Sim, faz Né? parte. Entre elas, o entendimento de Deus, o entendimento da alma, do futuro da alma. E quando ele fala assim, ó, que o espiritismo chega num tempo em que a humanidade está madura, e na Gênesis ele coloca assim, ó, nós estamos num período de gestação da moralidade, porque essas duas morais que foram propostas, tanto a igreja quanto a moral materialista, não se fundamenta dentro do entendimento da causa de tudo, que é Deus. Porque para a gente, né, fundamentar a moral da alma humana, ela tem que estar fundamentada de acordo com os atributos de Deus. Porque se eu me relaciono com o outro a partir daquilo que me é útil, é assim que Deus se relaciona comigo? Não. Se Deus pune o pecador, eu também tenho o direito de punir. E como que Deus pune? Por castigos físicos. E o que Jesus vem dizer para nós? Pode me tirar o corpo, mas o meu espírito vive. As minhas ideias... Diga, Ari. Oi, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom? Mas sobre esse problema, não, esse assunto que vocês trouxeram agora, e pelo meu entendimento, assim, até o espiritualismo racional, ninguém questionava Deus, então aceitava-se que era um Deus, o Deus do jeito que ele é, seja único, seja Jesus concebido por um Espírito Santo, ou seja um criador do universo, um ser
né? Que foi um pai, como se fosse um pai. Então, as pessoas aceitavam tudo isso. Aí, quando começaram a questionar, que já, não que o Deus deixou de ser a divindade, mas eles começaram a questionar como que o homem via Deus, né? Como o homem entendia e como Deus interferia no mundo, né? No nosso universo. Então, eu acho que é isso que é importante, porque fica uma coisa racional. Antes não era racional, antes era imposto, né? Então, acho que até isso aí, ela era imposto. Então, isso que era o problema de antes. Os homens tinham os questionamentos deles, mas eles não podiam questionar, né? Isso. E lá no Céu e Inferno, Kardec vai trazer a explicação, né, de Exato, tudo isso, né, da questão exato. religiosa, de vários deuses, do porquê. Mas tudo, quando a gente pensa, está de acordo com o desenvolvimento, a capacidade de entendimento do homem. Isso. Que imagina, na época Obrigada, de Ju. Moisés, ele chegar e vir falar, olha, você não precisa temer a Deus, você precisa amar a Deus. E matavam ele. Então, Então, era necessário o temor, porque era assim que, né, era um povo muito endurecido, muito bruto, né, e muito longe, né, das questões morais que se propõem hoje, né, que se tem a capacidade de entender. E a gente vai ver bem isso bem claro ali quando a gente for estudar moral. E assim, era uma frase que sempre me marcava quando o Kardec fala, né, a gestação do período da moral. Porque já existia outras morais, né? Outro fundamento, a moral proposta pela igreja, castigo e recompensa. Já existia a moral materialista, mas a verdadeira moral que fundamenta, né, as escolhas da alma é a moral fundamentada no desinteresse. Eu faço o bem pelo bem, não importa quem, né? Vamos lá? Então, ele fala assim, ó, que ele vai participar desse concurso, né? Para entender o hábito. Então, ele coloca aqui, ó, sensação e percepção. O Bihan, ele rompe, né, com o reducionismo desse pensamento materialista, e ele vai ampliar a teoria, né, trazendo 2 ordens de fenômenos no ser humano. As sensações, que são fisiológicas, são do corpo, e a percepção, que é o ato psicológico, decorrente das faculdades da alma, fazendo o uso do corpo como um instrumento para raciocinar e escolher. Então, aqui, ó, ele vai dizer, chama-se percepção a sensação a qual se aplica a atenção e que de passiva se torna ativa. A percepção é a aplicação da atividade do espírito ao discernimento das sensações. A percepção é o uso ativo da alma, dos nossos sentidos, que são o corpo. Então, se eu pego um objeto, eu não sei que esse é um objeto, eu diferencio eu do objeto. Então, os sentidos fisiológicos servem para eu tocar, para eu sentir. Mas a percepção desse objeto é da alma, não é do corpo. Porque os materialistas vão dizer o quê? Que tudo é uma excreção do cérebro. E que é pela sensibilidade que eu me diferencio. É a sensibilidade. Eu toquei, eu sei, esse aqui é o objeto, está fora de mim. Eu sou eu, esse é o objeto. Como que eu vou constituindo o hábito? Ah, que isso é bom, me dá prazer, então eu faço. Isso é ruim, não me dá prazer, então eu não faço. E aí eles vão trazer essas reflexões. E o Bihan, ele vai trazer, não. Existe uma vontade, né, da alma. Primeiro, eu fazer a escolha de pegar o objeto. Porque não é só pegar o objeto. Eu preciso tocar, eu preciso pensar, eu vou soltar o objeto agora. Então, eu estou segurando o objeto, soltei. Precisou usar do pensamento, né? A razão, a vontade, para eu empregar em fazer uma escolha, soltei o objeto e a ação em si. Então, tudo perpassa pelas percepções da alma, não são fisiológicas. A fisiologia, o corpo, é um instrumento.
E aqui, ó, então ele fala, a razão é a faculdade da alma, pois o ato de concentrar a atenção na observação do objeto, identificando pela memória, não é o simples sentir da visão, percebe? Eu pegar o objeto não é só eu olhar o objeto e sentir ele na minha mão. Tipo, eu precisa de uma concentração, de uma atenção, eu preciso buscar na memória. Então, é uma ação ativa, uma ação racional e voluntária da alma. Escolhida, eu escolhi pegar o objeto, escolhi tocar, escolhi olhar, eu posso cheirar, né, pelo outro sentido, mas em geral a gente usa, né, a visão. E aí ele está falando, né, que é uma ação ativa, racional e voluntária da alma sobre os órgãos do corpo como um instrumento. O cérebro é só um instrumento. Ele está refutando aquela ideia materialista. Então, para a fisiologia materialista, o pensamento é a secreção do cérebro. Para a psicologia espiritualista, é um ato da alma, por suas faculdades, a razão e a vontade, que são faculdades nossas, usando o cérebro, que é um instrumento do corpo. E aí eles vão separar as questões fisiológicas das questões psicológicas, que é a diferenciação que eles vão fazer aqui, ó. Como substância é uma noção abstrata, para se manter no nível dos fenômenos observáveis. Você consegue observar a alma ali no tempo do Biham? Não consegue, né? Que era uma exigência da ciência, né? Você precisa, as ciências de observação, você precisa observar. E aí ele está colocando, né? Que os fatos internos revelam a alma como causa, mas a gente não define a essência da alma. Então, o objeto de estudo, né, da psicologia não vai ser a alma em si, como substância, porque não se consegue observar, tá? Mas a alma como causa do fenômeno, ou seja, a alma encarnada, a alma se manifestando através do corpo, os fatos do espírito humano. Aí ele vai colocar, a psicologia não vai estudar a alma como um ser em si, mas como a causa do fenômeno. Então, na época, né, de Kardec, o fato psicológico é algo que a alma fez. E a ciência, né, vai considerar a alma se manifestando através do corpo, que é todo aquele estudo metafísico. Por isso que eu pus um pouquinho a metafísica antes, para a gente poder compreender, né, o que o Biham está falando aqui. Então, ele vai estudar a alma como a causa dos fenômenos, os fatos psicológicos, né? Uma alma ligada ao corpo. E aqui, né, aquele um artigo que Kardec traz em 68, Kardec está falando isso, hein? Já, né, muito próximo da conclusão que ele deixou no Espiritismo. Ele fala: a mais enérgica reação se opera em favor das ideias espiritualistas, e que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é o desenvolvimento, combatendo seus mais tenazes adversários, o fanatismo e o materialismo. Porque o fanatismo faz você se fundamentar no princípio da fé cega. E o materialismo traz a questão da incredulidade. Então, só essa chave que o espiritismo vai trazer, apoiado, né, desenvolvendo as ideias espiritualistas. Com o quê? Com uma nova proposta da moral. A moral fundamentada no bem, no desinteresse. E junto com isso, né, o estudo metafísico. O estudo da alma, o estudo de Deus, que é as respostas. Como se dá a união da alma e do corpo? Juntinho, né? Perispírito. Porque umas almas são mais desenvolvidas, outras não? Pela questão do progresso alcançado daquela alma. Não é um privilégio divino, né? Então,
todo esse contexto é o que a gente precisa entender, e aí, né, entender as separações com focos de estudo que Kardec fez nos livros, né, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. E as revistas, né, que lá é o laboratório em que ele vai tratar de tudo. E aqui o espiritualismo racional, o Paul Janet é esse aqui, ó, o terceiro. É na base do livro dele que, né, a gente vai entrar nesse estudo psicológico. Então, é esse aqui, ó, Tratado Elementar de Filosofia, do Paul Janet, esse é o tomo primeiro, tá? A capinha. Então, ele vai tratar da introdução da filosofia, a psicologia e a lógica, né? A lógica é a que vai estudar o entendimento, a razão, a verdade. E no tomo 2, ele vai estudar a moral teórica e prática e a teodiceia. Tem um livrinho dele menor, não sei se eu tenho a foto dele aqui, que chama Pequenos Elementos da Moral. Ele é um livro que tem 90 páginas e o Janeta trata de todos os... Assim, né? Ele faz um apanhado da questão moral, que ali o foco dele é a questão moral mesmo, no Pequenos Elementos. Eu tenho ele em PDF, Zélia, depois eu passo para vocês, tá? Tá certo. Também já baixei. Eu não li. Não, mas depois você lê, mas Obrigada. só para a gente, para o pessoal, né, se quiser, se tiver interesse aí, quiser estudar, então é só pedir para a Zélia que ela compartilhe. Obrigada. E aqui, né, o mundo moral. Olha, na parte da introdução, né? Então, a gente viu lá a introdução, psicologia e a lógica. Aqui na introdução, que ele está questionando. Mas será que tudo é o mundo físico? Não haverá outra ordem de fatos e de verdades que se denomina o mundo moral? Entre os seres que povoam a superfície da Terra, um existe que nos interessa, que é nós mesmos. A esta classe de seres se chama a espécie humana, o gênero humano, o homem. Exteriormente observado, o homem se nos apresenta semelhante aos outros seres que o cercam. É um corpo, porque aqui ele está falando do animal. Quem são os outros seres que nos cercam? Não são os animais? Pelo corpo, nós não somos semelhantes a eles? Né? Agora, ele está colocando assim, nós vivemos, nascemos, morremos como eles. Se, por sua organização física, o homem pertence ao reino animal, é certo que, por características essenciais, se distingue dos outros animais, ou seja, existem qualidades, aptidões que não são somente físicas. E o conjunto dessas aptidões é que eles vão chamar o moral. Os fatos morais são aqueles que nunca podem ser diretamente percebidos pelos sentidos, mas só interiormente conhecidos por aqueles que os experimentam. Por exemplo, o pensamento, o sentimento e a vontade. Por isso, né, que quando Jesus fala assim, ó, não julgueis, porque estudar o ser humano, né, buscar o entendimento dos fatos morais é subjetivo, é interno, pertence ao outro, né? O pensamento é meu, o sentimento é meu e a vontade também. Então, eu sempre brinco lá, né, nos nossos grupos de estudo, eu posso falar assim para a Vânia, Vânia, eu te amo, mas você sabe o quanto? Porque o sentir é subjetivo, é interno. É de cada um.
Exato. Eu posso observar o outro e falar, nossa, essa atitude que esse outro fez não foi legal. Mas eu sei o que passou na cabeça dele, o pensamento, o que levou ele a fazer, não sei. O sentimento que perpassou, não consigo. Então, né, ele vai colocar o princípio interior que se atribui a esses atos interiores, chama-se eu, o sujeito ou a alma. Tudo que respeita o eu, o princípio interior, que tem consciência de si, se chama subjetivo, né? A psicologia usa muito essa palavra. É subjetivo, é do outro. Então, ele fala, estudar o ponto de vista subjetivo é estudar a própria alma, porque eles vão estudar os fatos do espírito humano. Então, aqui, ó, chama-se o espírito humano o conjunto das faculdades intelectuais e morais no homem, que se manifestam interiormente em cada um de nós, à medida nos quais, né, nós vamos exercendo. Então, nós não vamos vivenciando circunstâncias e que vai, né, a gente vai precisar da nossa inteligência, da nossa razão, do nosso poder de escolha. Então, é nessas circunstâncias que a gente consegue desenvolver as nossas faculdades. E, gente, olha que grandioso. Aqui ele está falando da personalidade. Então, é nas circunstâncias que a personalidade vive que ela vai, né, desenvolvendo as faculdades. O que o Espiritismo vai dizer? É no processo de reencarnação, né, como uma necessidade para o espírito, que o espírito vai se desenvolver desde simples e ignorante até o espírito puro. Né? Porque sem a reencarnação, né, a gente não consegue desenvolver as nossas capacidades. Principalmente lá, saindo do simples e ignorante. Né? E depois Kardec vai explicar, lógico, que na Gênese, né, depois quando ele vai explicar do homem já no estado de alma humana, que já tem as faculdades, né, desenvolvidas, razão, vontade, imaginação, senso moral, livre-arbítrio, consciência de si, você passa muito tempo na espiritualidade, mas também é necessário, né, aqui passar por provas onde você vai escolher o quê? Gêneros de provas que vão te possibilitar desenvolver as suas aptidões, aprofundar naquelas aptidões. E aí ele está falando aqui, né? O homem, o espírito humano perante si mesmo, pela consciência, porque não é o homem que tem consciência de si e consciência de Deus. Então ele está falando aqui, né? Então, a filosofia do espírito humano é a ciência que trata das leis da natureza humana, que se divide em duas: as leis do espírito humano tal como ele é, e as leis do espírito humano tal como ele deva ser, deveria, né, ser. Então, ele vai fazer o quê? Né? Ele está falando que esse estudo, uma parte deles é empírico, exprimem os resultados da experiência. As outras são ideias que exprimem o fim para qual deve se encaminhar as nossas faculdades. Então, ele está estudando os fatos do espírito humano do real para o absoluto. Quem é o absoluto? Deus. Por isso, os 3 fundamentos: o verdadeiro, o bem e o belo. E aí eles estudam, né? O real, a condição real do ser humano, para o absoluto que é Deus. E aí vem todo o estudo psicológico, metafísico, moral. E aí ele traz aqui, ó, as ciências metafísicas, como a gente viu um pouquinho lá na frente, ele vai falar dos primeiros princípios e as primeiras causas. Mas esse objeto de estudo, porque cada ciência tem seu objeto de estudo, né? Então, ele está trazendo um questionamento. Se a metafísica, né,
tem por objeto de estudo os primeiros princípios e as primeiras causas? Esse objeto não tem um nome mais concreto? E aí ele traz ali outra refutação, questionamento, né? Deus não é o princípio do ser em si, do ser enquanto ser? Não é em Deus que se resumem, ao mesmo tempo, os primeiros princípios e as primeiras causas? Atualmente denominada teodiceia? E aí, o duplo objeto, né, da filosofia, Deus e o homem. Porque Deus e o homem estariam unidos no estudo de uma mesma ciência. Não é em si mesmo, em si próprio e em sua alma que o homem reconhece Deus? Porque ele é o único ser que pensa em Deus. Mas o que importa determinar? Qual dessas duas partes, a ciência do homem ou a de Deus, deve preceder a outra? De acordo com o espírito da ciência, deve-se começar do mais conhecido para chegarmos ao menos conhecido. Então, devemos partir do homem para subirmos até Deus. E aí, né, a psicologia, o estudo real do homem, vai ser a base da teodiceia, que é o estudo de Deus, dos seus atributos, né, e da sua providência. Como? Pela razão, né? Se eu sou bom, Deus é a bondade suprema. Se eu sou justo, pela questão da imaginação, né, da estética, das artes. Eu consigo criar aquela obra de arte que é o sol? Não consigo. Então, isso provém de Deus. Deus é a causa de tudo, porque eu sou a criatura. Eu consigo me dar a vida por eu mesma? Não. E aí é todo um estudo, é muito mais profundo, gente, muito mais filosófico que isso, mas é só um resuminho para a gente poder ir se apropriando do entendimento. Então, a psicologia, ela vai estudar o homem, a alma e o corpo. O homem considerado na melhor parte de seu ser, considerado em seu destino, mais é do que a própria alma. E Platão chegou a defini-lo, uma alma que se serve de um corpo. O corpo não é e nem deve efetivamente de ser senão um instrumento, mas que se considerarmos o homem real, o homem concreto, tal como existe na Terra, ainda nada mais é que puro espírito e acidentalmente ligado ao corpo. Acidente. E aí eles vão estudar os fenômenos, né? Os fenômenos psicológicos e os fenômenos fisiológicos. Então, aqui, dado que o homem físico seja a condição necessária do homem real, ou seja, eles têm consciência, né, que a alma é imaterial, mas que ela está ligada a um corpo, certo? Eles estão colocando aqui. Então, o corpo é um instrumento, mas o corpo e a alma não são a mesma coisa. O homem físico é conhecido por meio dos sentidos físicos, os fenômenos fisiológicos. O homem moral, esse se conhece a si mesmo pela consciência, então, são fenômenos psicológicos. A psicologia é distinta da fisiologia. Ela se ocupa dos fenômenos de consciência, tá? E é isso que a gente vai estudar, né? Partindo do sábado que vem, ó. Aqui ele está fazendo a separação, né? Do corpo físico, como causa das questões fisiológicas, vida animal, atos passivos, instinto, dor, prazer e as paixões, né? Que as emoções eles chamavam de paixões. E a alma como causa dos fenômenos psicológicos, vida humana, ação ativa, hábitos adquiridos, faculdade da alma, razão, vontade e imaginação. Então, só para a gente, né, refletir. Kardec, ele amplia. Lá na Gênesis, no capítulo 3, ele vai trabalhar o instinto, ele vai trabalhar as paixões, né? Como algo necessário
né, para o nosso desenvolvimento. Só que ele vai, quando ele vai tratar especificamente do bem e do mal, frente à questão psicológica, como que ele fala? Ele diferencia sofrimento físico de sofrimento moral. Porque às vezes é uma salada mista que se faz. Nossa, eu estou sofrendo aqui com essa doença, isso é castigo divino. Você pode vivenciar uma experiência, né, de algo que lhe cause dor fisiológica, mas não vivenciar o sofrimento moral. São coisas diferentes e extremamente importantes da gente compreender, né? Porque aí vai perpassar, diga, Zé. Não, é porque está na hora, então a gente pode Tá. analisar, se você quiser deixar, para o É só sábado. isso para a gente refletir, mas a gente vai voltar desse slide, a gente segue, e aí a gente vai aprofundar agora em todas essas questões, tá bom? É só, se alguém depois quiser aprofundar, tem lá na Gênesis tudo isso que a gente vai conversar. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ai, que coisa linda, tantos encarnadinhos hoje. Oh, que coisa linda. Nossa, você deixou de compartilhar? Fica todo cheio assim de encarnadinhos. É porque nós não estamos muito... não faz parte do NEC, não, como é online. Que coisa maravilhosa. Obrigada, gente. Alguma pergunta? Não? Então tá. Lindos e lindas. Então, esperamos também no próximo sábado. De nada, Irene. É às 2 horas, né, Zélia, que nós vamos nos encontrar. Sábado, 14 às horas 2 Brasil. horas. É uma pena, porque tem o nosso colega lá do Japão, aí fica difícil para 2 horas da manhã, ele fica sério, não dá. Talvez ele consiga no sábado, talvez. Gente, muito obrigada. Então, vamos agora parar para a gravação e continuaremos no próximo sábado. Até lá.